Boa noite a todos e a todas. Boa noite, professor. Eu vou falar neste vídeo sobre um livro que é uma história, uma autobiografia, uma biografia de um personagem muito importante para o país do Brasil. Eu escolhi este livro porque eu não sabia nada de este personagem e para mim foi muito interessante e também porque eu aprendi, vamos dizer um pouco, cultura do Brasil e também algumas histórias, coisas importantes que aconteceram no Brasil. Eu vou falar de o jogador Pelé. Eu encontrei dois livros. Um é um livro que é ilustrado, penso eu, ilustrado para os meninos. É um livro que se chama o Rei Pelé, o Homem e a Legenda. Foi publicado no ano 2016, o 7 de agosto, e o editor é o senhor Eddie Simon. Existe outro livro que é um livro que é uma autobiografia, se chama Pelé. É um livro que tem 364 páginas. É um livro muito interessante. Então, Pelé nasceu em 1940. Pelé começou sua carreira no Clube dos Santos no ano de 1956. Quando ele começou sua carreira no futebol, ele não estava bem, mas para o ano de 1958, ele foi convocado para a Copa do Mundo e eles ganharam. Foi muito importante para ele, porque ele começou a ser reconhecido como um jogador prodígio, um jogador excelente, um jogador, o melhor jogador do mundo. Ele teve 16 anos quando ele começou esta etapa jogando para a Copa do Mundo. E depois da Copa do Mundo do ano 1958, com 19 anos, então Pelé começou a ser reconhecido como o melhor jogador do mundo, começou a ser reconhecido como o rei dos Santos, porque ele começou a jogar de uma maneira prodigiosa.
Com 21 anos, Pelé entre os anos de 1957 e 1961, Pelé marcou 355 gols. Era o primeiro jogador que marcava 355 gols. Era um jogador muito importante. O Clube do Santos não decide não vender Pelé aos outros clubes que estavam muito interessados no jogador. Para a Copa do Mundo do ano 1962, que foi no país de Chile, Pelé sofreu um acidente e tristemente não conseguiu jogar mais para a seleção. Foi considerado uma tragédia, foi considerado uma catástrofe para o futebol e para a equipe, para a seleção de Brasil, que estava muito interessada no Pelé e também nos resultados finais na Copa, mas eles conseguiram ganhar. Eles ganharam a Copa em Chile. Há uma data muito importante pela história de Pelé, que é o 19 de novembro do ano 1969. É um partido de Vasco com Santos, e nesse partido Pelé marcou um penal e esse foi seu gol número 1000. Essa é muito importante nessa data por esse acontecimento do jogador. No ano de 1970 foi a Copa do Mundo e Pelé decide jogar porque para ele era um desafio. Pelé na Copa do Mundo do 1966 e a Copa do Mundo de 1962, Pelé teve muitos momentos, muitos problemas, muitos acidentes que não permitiam Pelé jogar para a seleção. Nessa Copa, Pelé decide jogar, mas ele toma essa Copa como um desafio para ele como pessoa e jogador. Pelé em 1970 tem 29 anos. Ele jogam e eles ganham. Foi muito importante porque eles ganham contra Uruguai. Depois de 20 anos, eles ganham também com Inglaterra. Também eles foram campeões do mundo, jogando com a seleção de Itália. No ano de 1977,
Pelé se aposenta da seleção de Brasil e decide não jogar mais para a seleção de Brasil. Ele continua jogando para a seleção de Santos. Então, nesse livro eu encontro muitos acontecimentos importantes, não somente de Pelé, com personagem importante para o Brasil, mas também de o país do Brasil, porque Pelé, como jogador importante, e Brasil como seleção de futebol que ganha 2 Copas do Mundo, uma tras outra, e que ganha também outras 2 Copas do Mundo. São 2 acontecimentos que marcam na história do Brasil como país, porque eles estavam sofrendo uma ditadura, um golpe de Estado, mas o futebol faz que o país é reconhecido e faz também que a gente fica contenta por os triunfos da seleção, graças a Pelé. Os acontecimentos que não gostaram muito para mim são os acontecimentos de o golpe de Estado. Foi muito triste. Eu não sabia que Brasil era um país que tive uma ditadura e que tive uma ditadura militar e um golpe de Estado. Eu não sabia a história de Pelé, foi muito importante, foi muito aprendi muito dos acontecimentos no Brasil e também no futebol. Obrigada, professor, obrigados os colegas, muito obrigada, boa noite.